Bom, gente, muito boa tarde aí oficialmente a todos. Bem-vindos aí a mais uma mini live. A grande maioria, acho que todos aqui que estão presentes me conhecem. Para quem não lembra, sou a Giza, responsável pelo treinamento e RH da Rede Pharma. Para aqueles que estão vindo, de repente, assistir esse formato de mini live pela primeira vez, se não me engano, tem uma ou duas pessoas que não tinham assistido ainda nesse formato. A gente está fazendo em 30 minutos, né? A gente escolhe um tema, e tanto para gestores e proprietários, quanto também treinamentos para linha de frente, a gente em 30 minutos esgota ou busca, né, tratar algum tema específico, né? Então, esse de hoje, essa mini live de hoje, ela é voltada para proprietários e gestores de loja, né? E a gente, então, vai fazer essa troca aqui. Peço que deixem, por enquanto, o microfone desligado, mas a qualquer momento, se vocês precisarem interagir, se quiser falar, sobe o microfone e ficar bem à vontade. Ela, por ser um tempo curto, acaba sendo uma aula um pouco, né, um bate-papo, na verdade não é muito bate-papo, é mais expositivo do que outra coisa, tá? Então, eu vou dar uma passada aqui. E o tema que a gente está abordando hoje é comunicação estratégica com equipes, né? E por que esse título, né? Por que eu escolhi esse título, essa forma de colocar o tema comunicação? Porque o objetivo aqui é trazer a reflexão de vocês, não pura e simplesmente o comunicar, né? Ou vocês estarem em contato com a equipe, passando informações, se comunicando pura e simplesmente. Mas a gente entender, né, juntos aqui, a gente trabalhar alguns pontos para que tenha um entendimento que a comunicação, ela é, de fato, um fator de estratégia. Ela é um ponto, é um pilar estratégico numa empresa, né? Então, a falta de uma comunicação assertiva, ela pode destruir um negócio, isso vale para qualquer negócio. E já ao contrário, uma empresa onde, né, o gestor, o líder, o proprietário, enfim, né, o empresário que está ali à frente, ele tendo essa consciência que a comunicação é uma arma positiva e poderosa para o negócio dele, e levando isso de uma forma séria no dia a dia, isso pode trazer excelentes resultados. Então, é sobre isso que a gente vai tratar nesses 30 minutinhos, tá? E aí, por que esse fator determinante, né, para o sucesso do negócio? A gente tem basicamente 3 fatores aí. Um é que uma comunicação feita de forma correta, de forma assertiva, com essa preocupação, essa linha de raciocínio de que é um fator de sucesso do seu negócio, ela começa com a base de alinhamento de valores e objetivos da sua empresa com os colaboradores. Então, quando você tem, isso vale para qualquer empresa, né? A gente está falando especificamente de farmácia, mas isso vale para qualquer empresa. Se você tem os colaboradores que entendem quais são os valores da empresa onde trabalha, que entendem quais são os objetivos do negócio e, com isso, quais os seus, né, os objetivos de cada um deles, né, como colaborador, para que isso aconteça, seja alcançado, as suas metas, enfim, você vai ter um resultado melhor, né? A sua empresa vai ter um resultado melhor. A coisa da pessoa não saber muito bem para onde ir, a gente vai falar um pouquinho, né? Para onde eu vou? Qual é o objetivo da empresa? Qual é a meta? Eu não sei, então para mim, tanto faz, né? Eu, colaborador, pensando, ninguém me fala nada, ninguém me diz nada, eu não sei qual é o objetivo que eu tenho para alcançar, se tem meta para alcançar, se não tem, como é que tem que chegar na meta, como não tem. Se a pessoa não sabe, ela vai seguir o rumo lá, vai de acordo com, né, a maré lá e pode ser que bata em lugar errado, né? Então, essa é a primeira preocupação. Os colaboradores de vocês, eles sabem quais são os valores da sua empresa, do seu negócio, no que vocês acreditam, sabem quais são os objetivos, as metas que a empresa, que o teu negócio precisa, quer atingir e como eles estão inseridos nisso? Então, esse é o primeiro pensamento já que vocês têm que começar a refletir. Outro fator importante é que uma equipe informada, né, informada em todos os níveis, informada de dados para o dia a dia de trabalho, informada disso que eu falei, né, dos objetivos e metas da empresa, dos valores e tudo mais, ela se torna normalmente, então, uma equipe mais engajada. Vamos ver a diferença. Você pode ter excelentes colaboradores e esses excelentes colaboradores não serem engajados. Ou seja, que ele vai para o trabalho, bate o ponto dele, ele vai atender bem ao cliente, ele vai fazer o trabalho dele lá, sem nenhum demérito, tudo certinho, e ponto. Tá? O engajado, aquele colaborador que está engajado, é aquele que vai para o a mais.
é aquele que está no dia a dia dele dando o melhor dele, mas ele está preocupado se a empresa está dando resultado, ele está preocupado em, de repente, dar uma ideia de alguma coisa, em perceber que tem uma coisa que talvez pudesse ser feita de uma outra forma e chegar lá e falar. Então, existe um engajamento no negócio. A pessoa se sente um pouco dono do negócio, sabendo que se ele fizer, né, a sua parte ali, colaborar ao máximo, é bom para o negócio e automaticamente é bom para ele. Então, uma equipe engajada é diferente de uma equipe de bons colaboradores, né? E essa equipe engajada nesse nível só se consegue se trabalha de forma correta a parte da comunicação, todo lado da comunicação de forma estratégica numa empresa. O outro fator determinante dessa comunicação é o fato de você estar trabalhando na parte motivacional. Então, equipes, né, onde você tem um contato, uma comunicação mais efetiva, onde você, além de falar, você ouve a equipe, onde você está mais próximo da sua equipe, onde você conhece a sua equipe, a tendência é colaboradores mais motivados e um clima organizacional melhor. O que é clima organizacional? É a percepção que um colaborador tem, que os colaboradores têm, do seu ambiente de trabalho. As pesquisas mostram no mundo inteiro por aí, né? Não é só pesquisa aqui, nem só nos Estados Unidos, que as pesquisas vêm muito de lá, mas no mundo inteiro as pesquisas mostram que o clima organizacional ele tem muito a ver com equipes motivadas, e essa equipe motivada e esse clima organizacional, quem comanda isso, quem starta isso, quem faz isso acontecer, principalmente é um gestor, é quem está liderando essa equipe. Então, o líder dessa equipe, seja gestor, um supervisor de loja, seja quem for, é que vai dar esse tom e vai conseguir fazer com que esse clima organizacional seja o melhor possível. Então, esses são alguns fatores, né, que têm impacto quando você se preocupa em fazer essa comunicação de forma estratégica com a sua equipe, tá? Até aqui, ok? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode. Então, vamos lá. Então, é óbvio, né, que o líder, de forma geral, tem que praticar essa comunicação assertiva, como a gente está falando com a equipe, né? Mas a gente sabe que, na realidade, né, no dia a dia, não é tão simples assim. Como eu sempre falo, o discurso é muito bonito, mas na hora da prática do vamos ver, não é bem assim que funciona, né? Existem várias dificuldades, vários empecilhos, enfim, várias questões que comprometem a comunicação. Questões que vão desde o perfil desse gestor até faltas de ferramenta de comunicação, até colaboradores que não estão acertados, vamos dizer assim, não foram... não tem perfil para estar em determinada função, e aí você tenta e não consegue, enfim, tem N fatores, a gente vai falar aqui de dois importantes, tá? Mas o que é fato? Se o colaborador, como eu disse anteriormente, não sabe para onde ir, não tem uma linha, né, a seguir, não tem alguém guiando, ele vai para qualquer caminho se torna direção. E aí começa a bateção de cabeça na loja. E aí começa, de repente, por exemplo, você tendo, se você está me assistindo é proprietário, você tem dois supervisores, um da manhã e um da tarde. Cada um pensando com um pensamento, você sem dar direção nenhuma, cada um vai para um lado, fica cada turno trabalhando de uma forma, aí o cliente percebe isso no dia a dia no atendimento. Assim, esse é um exemplo na prática, né, do que pode acontecer. Tá? Então, não podemos ter uma equipe sem um norte. E esse norte ele é dado pelos líderes, seja o proprietário da loja, se ele está efetivamente na loja liderando, seja o gestor que ele escolheu para estar, né, fazendo esse papel, precisa haver um norte. E esse norte é dado através de uma comunicação assertiva, de uma comunicação estratégica. Tá? Eu vou citar dois obstáculos, né? Tem vários possíveis obstáculos para essa comunicação acontecer de forma efetiva. Um deles é a sobrecarga da liderança, né? Então, gestores, não importa se é proprietário, se é o gestor da loja, enfim, sem tempo, né? Ou disposição até, né? Com a sobrecarga de trabalho para não só se comunicar, mas também para ouvir os colaboradores, né? É muito comum você ver cargos de gestão, a pessoa com um cargo de gestão, muito no operacional. A gente sabe que no dia a dia isso é muito comum em farmácia, né? Seja proprietário, gestor, barriga no balcão. Na lida dali do dia a dia, fazendo processos muito operacionais. Então, aqui já vai uma outra reflexão, né? Se você tem um cargo de gestão, um cargo de liderança, se você é o proprietário da loja, enfim, dono do seu negócio, é necessário, e aí é um outro treinamento, né? Se preocupar com a gestão do seu tempo.
para o seu negócio. Como eu sempre digo, sai do corpo e olha o teu negócio de cima, né? A visão holística. É você ter tempo para pensar em estratégia. Que a gente tem 3 níveis aí. A gente tem o estratégico, que é lá os sócios, enfim, proprietário. A gente tem o tático, que é a equipe de líderes que você tem na loja, que ajudam a fazer com que a sua estratégia funcione. E você tem o operacional, que são as pessoas que estão ali fazendo a coisa efetivamente acontecer no dia a dia, né? O quanto mais, quem está aqui em cima, né? Quanto mais conseguir ficar aqui, né? E só vir para o tático e para o operacional, o tático é muito comum, está meio ali aqui. Mas descer o mínimo possível para o operacional é melhor, porque com isso você não, aspas, perde tempo com uma atividade que pode ser feita por outra pessoa. E aí já entra num outro ponto, que também é outra live, né? Que tem a ver com você identificar, conhecer sua equipe, identificar na sua equipe quais são as competências de cada colaborador seu e delegar, né? Entender quem pode te ajudar com as suas características, cada um tem uma característica, tem uma habilidade diferenciada, e aproveitar essas qualidades, essas habilidades, essas competências, para que você possa delegar processos. Quanto mais você fizer isso, você vai trazer a equipe para você, que as pessoas se sentem reconhecidas, se sentem motivadas, e você vai ganhar tempo para você gerir o seu negócio. E gerir o seu negócio inclui gestão de pessoas, que inclui comunicação, que é o que a gente está falando aqui. Então, o que está escrito aqui embaixo, né? Para superar esse obstáculo, né? É essencial compreender, você que é gestor, compreender que a gestão de pessoas é uma tarefa essencial de líder, né? E que passa pela motivação, pelo aconselhamento, pelo direcionamento, pelo que não está escrito aqui, pelo desenvolvimento. Você só desenvolve uma equipe se você ouve essa equipe, se você conversa com essa equipe, se você orienta essa equipe. Isso é comunicação, tá? E para isso precisa de tempo, ok? Até aqui, dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que eu falei? Não? Vamos lá. O outro possível obstáculo, né, é falta de feedback. A gente vai tratar nos 2 slides seguintes, a gente vai falar um pouquinho mais de feedback, mas assim, o feedback, ele é essencial, né? É uma ferramenta, assim, que não pode deixar de existir em qualquer empresa, em qualquer negócio, né? Então, isso aí é fato. E ele é um elemento essencial na comunicação, né? E isso deve ser uma troca direto, contínua. E aí é que contar entre gestores e equipe, a gente tem que pensar assim, esse feedback ele tem que acontecer entre pares, e aí sejam eles pares dos sócios, gestores, tipo supervisor de cada horário, exemplo, entre pares da própria equipe, né? Ela tem que acontecer hierarquicamente de cima para baixo, então os sócios, os proprietários, se comunicando e dando feedback para a sua linha, né, de líderes, e essa linha de líderes dando feedback para a equipe de linha de frente, assim como deve existir um estímulo para que haja também feedback inverso, né? Que as pessoas se sentirem à vontade de serem treinadas, a gente vai falar disso, para também darem feedback, vamos dizer assim, de baixo para cima. Então, as equipes, para os seus líderes, e seus líderes poderem levar as coisas para quem está na estratégia, que são os donos do negócio, tá? Então, essa prática, ela tem que estar no dia a dia, ela tem que estar no cotidiano, ela tem que estar na veia. A prática de feedback tem que ser feita sem nem se pensar que está sendo feita, tem que ser tão automático que tem que estar no dia a dia. E isso, na realidade, para a maioria das lojas não acontece dessa forma. Isso é uma mudança de cultura, isso é uma cultura que tem que ser trabalhada a passo de formiga no início, com dificuldade, não é tão simples assim, mas as empresas, as lojas, nossas, os lojistas que conseguem implementar a cultura de feedback em suas lojas, elas têm resultados melhores, né? Então, eu tenho alguns retornos eventuais de pessoas que comentam comigo que conseguem fazer isso, de repente querem melhorar ainda mais, enfim. A maioria diz para mim que não tem tanta facilidade de conseguir fazer isso acontecer, mas o fato é que isso é fator importante para que você tenha uma comunicação plena, clara com a sua equipe, e com isso você consiga melhores resultados no seu trabalho, na sua empresa. Vou falar um pouquinho de feedback, porque muitos treinamentos meus entra feedback, mas como às vezes pode ter alguém aqui que nunca ouviu, né, nenhuma dessas palestras, treinamentos, vamos só rapidamente falar alguns pontos importantes sobre feedback. Primeiro, feedback é um termo em inglês, né, porque a origem
é realmente americano, e feed em inglês é alimentar, back de volta. Então, feedback alimentar de volta, ou seja, dar retorno, ou seja, comunicar sobre o resultado de uma ação ou processo. Então, isso que significa, né, a etimologia da palavra, que significa, então, o conceito de feedback. Se esse feedback for fornecido da forma correta, então existe técnica para isso, no tempo certo, para a pessoa também que tem que ouvir, né, pode melhorar e, com certeza, assegurar a eficiência do seu negócio. Por que eu falei a técnica correta? Porque se você não usa técnica, você não está dando feedback. Você está fazendo um elogio ou dando uma bronca. E aí, só dar um elogio ou só dar uma bronca não tenha assim, não atinge os objetivos que a técnica, quando usada de forma correta, pode atingir. Então, é isso que eu vou comentar aqui com vocês. A gente tem dois tipos de feedback, tá? Feedback positivo e feedback de melhoria. Não existe feedback negativo, não se fala isso, tá? Inconscientemente, se você falar isso, bate ruim, né? Então, não é assim que se usa o termo, é feedback positivo e de melhoria. Vamos falar do feedback positivo. Não basta só na técnica, é isso que vocês agora também vão refletir no que eu for falar, é pensar assim, será que eu faço usando a técnica ou será que não uso a técnica? Então, para cada um refletir aí. O feedback positivo, você tem que não só falar assim, ô, Flaninho, aí, né? A Valquíria que está aqui viu que eu dei esse exemplo de manhã. Ô, tudo bem, ó, show de bola, hein? Mandou muito bem hoje, hein? Aí o Flaninho que recebeu o elogio, dá um sorrisão, vai para casa, todo feliz, aí depois para ela pensar, que diacho que eu fiz bem, que eu mandei bem, que eu nem sei. E aí, como é que essa pessoa que recebeu esse feedback, que na realidade não foi um feedback de melhoria, de positivo, foi um elogio, como é que ela vai repetir comportamentos positivos que foram considerados positivos, se nem ela entendeu direito que comportamento foi esse e por que foi considerado positivo? Então, o feedback ele serve para a gente ter comportamentos adequados a todas as situações, a toda situação de que envolva algum processo, a todo comportamento mesmo em situações rotineiras, tá? O feedback positivo, ele alimenta aquela pessoa para que ela entenda que o que ela está fazendo, aquele comportamento dela, está sendo feito de forma correta e gerando bons resultados. Então, o correto numa situação dessa seria detalhar, é dizer, dar o parabéns lá, né, do que foi bom, dizer o que foi bom, dizer por que foi bom. Então, fulaninho, poxa, seu atendimento foi nota 1000, eu vi que chegou aqui um senhor com muita dor de cabeça e vi que prontamente, além do remédio, desse ter o medicamento que ele pediu, você já ofereceu um copo com água, já ofereceu até cadeira para a pessoa sentar, e eu vi que ele ficou super agradecido, saiu elogiando, poxa, bacana, porque esse tipo de atendimento é que vai fidelizar esse cliente, com certeza trazer mais clientes, né, os parentes lá, dele todo que ele vai comentar. Ou seja, você contextualizou, você falou o que a pessoa fez bem e por que aquele comportamento dela foi assertivo. Isso vai gerando nela, isso com frequência, de forma rotineira, vai sedimentando naquele colaborador, naquela pessoa, enfim, naquele profissional, os comportamentos que ele deve continuar fazendo porque está no caminho certo. Então, isso é feedback positivo. O feedback de melhoria, né, que é aquilo que a pessoa precisa fazer melhor, né, é alguma coisa que ela fez, mas não foi tão bom. Se você só chega e diz assim, pô, aí, hein, mandou mal pra caramba, hein? Pô, não faz mais isso não, cara. É a mesma coisa. A pessoa tomou uma puxada de orelha, vai para casa e pensa, o que eu fiz errado? Até porque alguma coisa que você tem um entendimento de que não foi positivo, que foi um comportamento ruim ou que não vai gerar um bom resultado, pode ser que para um outro indivíduo o entendimento dele seja que o que ele fez, o comportamento que ele fez está ok, aceitável, vai gerar bom resultado, porque o entendimento das coisas são diferentes, varia de indivíduo para indivíduo. Então, você que está liderando a sua equipe, que está se preocupando em identificar comportamentos que precisam ser melhorados, os que estão bons, você, quando vai dar um feedback de melhoria, você precisa também, mais uma vez, contextualizar e identificar os pontos. Então, poxa, fulano, você não agiu bem naquela determinada situação. Por exemplo, a pessoa que chegou, uma pessoa que também chegou passando mal, enfim. Estou dando sempre exemplo de atendimento para ser mais fácil. Poxa, a pessoa chegou lá, pessoa de idade, passando super mal, você quase não deu atenção, a pessoa estava trêmula lá, você nem ofereceu uma cadeira para ela sentar, e a gente tem cadeira aqui dentro para oferecer.
que vai acontecer com isso? Ela vai para casa, se ela não vai, de repente, procurar a gente de novo, ou enfim. Tudo bem, ok, está errado. Mas aí, a pessoa vai estar pensando assim, isso ia ter feito diferente, o que você ia ter feito? Então, também mostrar o que foi errado, por quê, e trabalhar sugestão. Seja você pedir sugestão para a pessoa, como é que você acha que você poderia ter feito melhor para poder ter atendido melhor a expectativa daquele cliente, ou a necessidade daquele cliente, ou puxar daquela pessoa, ou se ela não tiver a capacidade, por falta de treinamento, já está em desenvolvimento e tudo, de alcançar o que você quer, é você conversar e dar sugestão. Olha, numa hora dessa, coloca a pessoa sentada, pergunta se tem algum telefone que gostaria que entrasse em contato para poder chamar alguém para pegar a pessoa na loja. Enfim, a pessoa que teve o comportamento que não foi 100%, ela tem que entender qual foi o comportamento, por que não foi adequado ou suficientemente bom, vamos dizer assim, e entender como ela deve fazer numa próxima vez. E aí, o objetivo, né, e a tendência é essa pessoa parar de repetir comportamentos inadequados, inapropriados, e começar a transformar esses comportamentos em comportamentos mais assertivos, tá? Então, esses são os dois tipos de feedback que vocês precisam praticar no dia a dia de vocês. Isso é uma mudança de cultura, e vocês têm que, se vocês não têm essa cultura na loja de vocês precisam conversar com a equipe sobre isso. Olha, 2022, uma das nossas metas é implementar a cultura de feedback. E ensinar o que é feedback. Feedback é isso, isso, isso. Como é que ele é feito? Assim, assim, assim. O objetivo é esse, assim, assim, assado, né? Então, abrir para a equipe, fazer que eles entendam que quando você chamar para conversar, que o objetivo é alcançar melhores resultados através de comportamentos mais assertivos, tá? E aí, assim, para ter em mente algumas dicas em relação a como dar, né, feedback. Primeiro, em relação ao feedback positivo, né, mantenha a autoestima da equipe, de forma geral, com feedbacks positivos, dizendo que a pessoa fez bem. Então, é isso que eu acabei de dizer. Se você faz isso de uma forma rotineira, não é à toa, tá? Ô, Flaninho, hoje seu cabelo tá lindo. Ô, esse Flaninho, você fez a barba, tá tão bonito. Não é isso, né? Mas você, por comportamentos realmente que valham ser sinalizados como positivo, você manter isso uma rotina, você é um fator motivacional, a pessoa entende assim, poxa, estou sendo reconhecida no que eu fiz, eu estou fazendo, me esforçando, mas estão vendo que eu estou me esforçando. Então, isso é um fator motivacional. Isso faz com que a pessoa também fique fique menos reativa aos feedbacks de melhoria, porque ela, na cabeça dela, como é que vai começar a absorver aquilo? Bom, se eventualmente, né, a todo momento eu recebo feedback positivo, se o meu gestor vem me dar um feedback de melhoria, ele não é que ele quer me arrasar ou simplesmente me dar uma bronca, é porque é alguma coisa que eu preciso melhorar, né? Então, quebra também um pouco a resistência quando você for dar um feedback, precisar dar um feedback de melhoria, tá? No caso do feedback de melhoria, no passado se falava muito da técnica do sanduíche, né? Que foi quando se criou aí a técnica de feedback, que é elogio, feedback de melhoria e mais um outro elogio. Hoje em dia, assim, não se pratica, na prática mesmo, não se faz o sanduíche nesse formato. Se faz, que a gente ainda recomenda, você iniciar a conversa procurando primeiro valorizar alguma coisa que essa pessoa tem como de bom ou faz de bom. Então, assim, com certeza todos os colaboradores que estão com vocês têm que fazer alguma coisa boa, senão não tinham nem que estar entregados, né? Então, aí você chegar e, olha, poxa vida, eu queria conversar com você, primeiro eu queria dizer, aí você dá qualquer exemplo, você tem mantido o estoque sempre super arrumado, a gente não tem tido ruptura, pô, show de bola, ou então, pô, eu tenho reparado que você tem caprichado no atendimento com as pessoas idosas que têm vindo aqui, poxa, parabéns, bacana, enfim, escolhe alguma coisa para dar esse primeiro tom na conversa. E aí eu te chamei aqui, então, para a gente bater um papo sobre uma coisa que aí é um comportamento que você precisa melhorar, e aí você usa a técnica do feedback de melhoria. Mas o que você fez quando você inicia a conversa de uma forma um pouco mais amistosa? Mais uma vez, você desarma a pessoa. É diferente de você chegar aí, Flaninho, vamos conversar aqui. Assim não dá. Não dá para fazer dessa forma. Eu vou ter que ficar te chamando a atenção. E aí a pessoa já vai, se você já de primeira faz isso, a pessoa já vai se tornar reativa, ela já não vai aceitar. É claro que eu sei que alguns devem estar pensando assim, Gisa, mas tem hora que a vontade de jogar pela janela o colaborador, né? A gente sabe que tem isso. Mas qual é o objetivo aqui? É tentar criar essa cultura para que as pessoas se adaptem a esse novo contexto,
comecem a aceitar e a se desenvolver. E aí é um papel seu, porque se tem duas situações. Ou, se você for, né, numa de desenvolver sua equipe, utilizando para uma das ferramentas para desenvolvimento, comunicação, especificamente feedback. A pessoa não está correspondendo, duas opções. Ou você não está fazendo da forma correta, ou você, né, a gente tem que pensar primeiro que sempre a fala pode ser nossa. Você, de repente, não está fazendo isso da forma correta, ou realmente a pessoa é um profissional que não está adequado para aquela função, não tem perfil para aquela determinada função, ou para trabalhar com o público, ou para trabalhar em farmácia, enfim. E aí é aquela coisa de pensar, definir se vale estar com alguém que não está produzindo ou se desenvolvendo como a sua loja, o seu negócio precisa, né? Aí entram outros fatores que a gente não vai tratar aqui agora, tá? Outra coisa importante é não dar feedback de forma vaga, tá bom? Então, aquilo que a gente já falou, só foi tudo muito bem, ou porcaria, não, né? Vamos contextualizar. E procurar sempre respaldo de fatos, isso principalmente quando você tem feedbacks de melhoria, né? Que você precisa, de repente, envolver questões de alguma coisa de relatório, alguma coisa de números, enfim, coisas que possam respaldar você no que você está falando. Então, isso é sempre importante também, tá? O depoimento de alguma outra pessoa, de alguma situação que tenha acontecido, então isso também é importante. E, por outro lado, também é importante você ter em mente qual é a técnica para você, que está aqui me ouvindo, receber feedback, né? E seja do seu par, né? Seu sócio, o gestor que trabalha junto contigo, enfim, né? Como receber feedback? Primeiro, realmente encarar o feedback como uma oportunidade de aprendizado, né? E entender que se a pessoa que está fazendo com você também fizer com esse intuito, isso é positivo, né? E aí, ouvir com atenção, prestar atenção no que a pessoa está falando, não é tipo, tá, também, tá, fala aí, né? Pedir exemplo específico, o que eu quis dizer aqui com isso? Se você começar a implementar essa cultura no teu dia a dia, na loja, com seus colaboradores, e você estimular que eles também, né, façam isso, você vai ter que ensiná-los. As pessoas, não é todo mundo que sabe a técnica de feedback. E aí, se você está recebendo feedback de alguém que está numa maior boa vontade, querendo te dizer que alguma coisa que você fez não podia ser melhor, né, e essa pessoa não sabe fazer isso, você pode conduzir. Então, a pessoa te deu o feedback, você está ouvindo, e aí você diz, olha, até para eu tentar realmente ver o que eu posso fazer melhor, me dá exemplo. Em que situação você percebeu isso? O que eu fiz que você percebeu isso? Você conduz o feedback que ela está te dando, para que você realmente consiga entender. Se for uma coisa vaga, a pessoa mesmo vai se enrolar e não vai conseguir prosseguir. Se for alguma coisa que tenha realmente um contexto, que vale a pena você realmente parar para analisar, ela vai te dar exemplos, ela vai te fazer pensar sobre aquele determinado assunto e, de repente, você realmente melhorar sobre aquele determinado aspecto, tá? É importante a pessoa, quem estiver recebendo feedback, não ficar o tempo inteiro tentando se justificar. A pessoa mal começa a falar assim, não, mas eu fiz aquilo porque o fulano, porque esse fulano. Espera, deixa a pessoa falar, busca mais informação, né, da pessoa, não seja resistente, não seja reativo. É claro que pode chegar um momento que você vai dizer, tá, entendi o que você quis dizer na situação tal, mas agora deixa então passar a informação que, na realidade, você não sabia, mas o fulano fez não sei o quê, o ciclano me deu tal informação. Aí você vai dar o outro lado da história, da informação, mas aí não é num tom de se justificar, e sim num tom de esclarecimento, ok? Então, é importante, vocês como líderes praticarem, ensinarem para quem está com você e aceitarem de volta também. Então, e isso ser uma prática do dia a dia. Isso não acontece de um dia para o outro, isso é gradativo, tem gente que rapidamente absorve, tem gente que não, tem gente que tem facilidade de dar e de receber feedback, tem gente que não tem facilidade, então é um trabalho pesadinho aí. Aí eu queria saber aqui se alguém na sua loja aqui consegue praticar isso, mesmo que não seja da forma ideal, mas que pratica o feedback. Eu queria ter um retorno aí, quem faz isso aí na loja de forma habitual, pelo menos, se alguém faz. Alguém falou alguma coisa aí, mas é que eu não enxergo todo mundo. É o Cláudio Noah. Oi, Cláudio Noah. Beleza? Boa tarde para o pessoal aí, que eu não falei ainda, tá? O que acontece aqui, graças a Deus, a gente tem tido bom resultado de feedback aqui. A equipe, depois daquele último curso que você deu para a gente colocou em prática e a equipe está trabalhando super bem
o cavalo está andando, está funcionando legal, foi legal. O feedback está sendo bem Mesmo aceito. que o cavalo de vez em quando dê umas empinadas, mas está andando, né? Mas anda. E tanto dos funcionários que chegam para falar conosco, e nós também falamos com ele, a gente recebe e também dá, e tranquilo, está funcionando. Show de Entendeu? bola, que bom. Então, assim, é bacana para quem, de repente, está aqui ouvindo que não faz isso na loja, não pratica, né? Ver que funciona, né? Não é fácil, é simples, é trabalhoso, mas que funciona, né? Alguém mais quer comentar? Desculpa, Claudio, você falou alguma coisa que eu não entendi. Não, devagarzinho, com o jeitinho vai funcionar. Beleza. É isso aí. Alguém que está aqui, que tem dificuldade, que acha que não consegue, que não vale, enfim. Não? Muito bem. Então, a gente, para fechar agora, ó, 5 dicas, então, para melhorar essa comunicação, pensando nessa comunicação estratégica, tá? Primeira coisa importante, reconhecer que existe falha de comunicação. É aquela coisa de não levantar o tapete e botar a poeira para debaixo dele e esconder, né? É entender, reconhecer que existe. E, assim, dificilmente você tem algum ambiente empresarial, ambiente, né? Seja empresa de que nível for, de que setor for, de que ramo for, né? Que não tenha falha de comunicação. É difícil, né? Isso é uma busca constante, as pessoas procurarem ter o mínimo de falha possível na comunicação. Então, o primeiro ponto é reconhecer que existe falha, né? Alguma falha que seja, tomara que quanto menos falha, melhor. Mapear essas falhas. Então, onde é que essas falhas acontecem? Essas falhas acontecem no nível estratégico. Então, aqui em cima, sócios, enfim, não estão se entendendo e com isso ninguém embaixo se entende. Essa falha acontece de forma hierárquica, seja do estratégico tático, do tático para operacional. Essa falha acontece entre turnos. Essa falha acontece dentro de uma própria equipe, mais no horário do que no outro, e aí identificar, então, se tem a ver com quem está gerindo aquela equipe da manhã ou da tarde. Ou seja, é mapear mesmo a falha. Da onde está vindo a falha? Quem é que, de repente, tem que parar e tentar reavaliar determinado comportamento, situação, enfim, para ajustar as falhas de comunicação. Entender, que é o que é a reflexão maior aqui, que se a gente não fizer nada, né, vocês no dia a dia não fizerem nada, isso pode contribuir para o fracasso do negócio, né? Então, isso é fundamental. Fazer reuniões de alinhamento periódico. Aí eu vou dar um ponto aqui. Uma das formas de você conseguir manter uma comunicação efetiva com a sua equipe é tendo reuniões de alinhamento, reuniões periódicas, que pode ser semanal, quinzenal, mensal, que pode ser com o grupo todo, que pode ser por setor, que pode ser por horário, que pode ser semanal por setor, quinzenal por horário, mensal por equipe, enfim, isso aí tem várias formas. Mas o que é importante? As reuniões com equipes têm que acontecer, ponto 1. 2, não adianta ir para uma reunião sem você ter uma pauta do que você vai falar, senão você vai gastar um tempo enorme e não vai chegar a lugar nenhum. Então, a reunião tem que acontecer, ela tem que ter, de preferência, ter uma rotina para acontecer toda sexta-feira, 8h30 da manhã, todo não sei o quê, né? De preferência, as pessoas já começam a saber que existe aquela reunião. Não importa se... às vezes eu não tenho tempo. Então, você vai fazer reuniões curtas de 10, 15 minutos, uma vez por semana, 2 vezes por semana, porque você não consegue sentar meia hora. Você que vai definir isso de acordo com o seu dia a dia. Então, rotina de reuniões, as pessoas já sabendo, as pessoas têm que saber que essas reuniões, né, vão acontecer sempre naquela data, naquele horário, eventualmente, se não puder ser informado. Pensar já no tempo que você tem, então você vai para a reunião com o tempo mensurado que você pode ter e qual a pauta, uma pauta que seja correspondente a esse tempo que você tem, tá? De preferência, sempre guardando algum tempinho, nem que sejam 3 minutos, 5 minutos, para que você possa abrir para a equipe também. A equipe tem que se sentir engajada, como a gente falou lá no início. A reunião não pode ser só de um lado para o outro, é comunicação, é via de mão dupla. Então, você tem que falar e você tem que ouvir também a equipe, seja ouvir em relação ao que você está colocando, se alguém tem dúvida, se alguém tem uma sugestão sobre o que você está falando, enfim, né, se deu resultado alguma coisa que você pediu para ser feita, se não deu, né? E, no final, sempre abrir para que as pessoas possam levar alguma ideia, ou então dizer, uma vez por mês a gente vai abrir sempre tanto tempo para que vocês tragam alguma coisa. A forma que vai fazer, vocês vão, de acordo com cada loja, né, tem uma forma de trabalhar, tem um número de colaboradores diferentes, equipes pequenas podem se trabalhar de uma forma, equipes maiores já, né, tem que se trabalhar de outra forma, mas o que importa é isso.
tem que ter reunião, tem que ter rotina dessas reuniões, tem que ter pauta, tem que ter tempo determinado, tem que ser via de mão dupla, tá? Isso é a base para uma reunião, tem outros fatores, mas isso é a base para uma reunião ter, sucesso não é a palavra, mas que ela seja uma reunião que traga benefícios, que traga resultados, tá? E, por fim, que a gente acabou de falar, que é praticar a cultura do feedback a todo momento, tem que estar na veia, tem que estar no sangue, tá? Como eu sempre digo, né, não é fácil, é muito simples falar, mas fazer não é tão fácil, e a comunicação é um desafio, para todos nós seres humanos, a comunicação é um desafio, né? Mas pior que isso é a gente não se comunicar, é vocês não se comunicarem, né? Então, assim, o que eu espero é que eu tenha deixado, falei de manhã, falar a mesma coisa agora, que eu tenha deixado aí uma pulguinha atrás da orelha de cada um, né? Cada um autorreflexão, né? Cada um reflita, poxa, eu me preocupo com isso, né? Vocês têm que levar para esses pensamentos. Eu me preocupo com isso? Eu busco fazer alguma coisa em relação a esse assunto no ambiente de trabalho, né? No meu negócio, se você é o proprietário, enfim, ou se você é o gestor e tá, é o braço direito lá, eu consigo efetivamente fazer? Será que eu preciso de ajuda? Será que eu acho que eu sei fazer e não sei? Será que eu preciso pedir feedback para um par meu para entender se eu estou conseguindo fazer? Porque às vezes a gente está crente, está abafando e não está, né? Eu estou com disposição para fazer isso agora em 2022, implementar? Não estou? Então eu vou buscar ter. Alguém aí me dá uma vitamina para dar uma... Né? Que não tem como, não pode fugir disso. É alguma coisa que, para quem quer ter sucesso no negócio, tem que buscar. Comunicação estratégica com a equipe de vocês. Tá? Então, eu espero que tenha sido de valia. Aberto os microfones, se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, fica à vontade. Não? Todo mundo tinindo, saindo daqui direto para reuniões, a Valquíria. Valeu, Valquíria. Tomara que tenha sido útil para você. Bacana. Quem quiser, né, não quiser falar mais nada, enfim, não quiser perguntar nada, pode ficar à vontade para sair. Aguardo vocês aí nas próximas lives. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada pela participação, pelo tempo de vocês. Desejo sucesso para todo mundo aí em 2022. Vocês que são líderes, gestores, proprietários que estão aqui assistindo. Sucesso total aí em 2022, mesmo com essa confusão toda, né? Valeu, Maria. Obrigada por você também. Obrigadão.